Oi, bom dia. Você vai ver no Câmara hoje. Plenário conclui a votação da medida provisória que cria uma linha de crédito com recursos do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço para socorrer as santas casas e os hospitais filantrópicos. A matéria será enviada ao Senado. 100 milhões de brasileiros não têm acesso ao serviço de esgoto tratado e 35 milhões não têm água potável. Como mudar essa realidade é o que está em jogo no debate sobre a medida provisória que facilita a privatização de empresas públicas de saneamento básico e que já divide opiniões no plenário. Carolina Nogueira. Mas essa medida provisória é muito polêmica. Uma reunião hoje de manhã com o ministro das Cidades pode decidir até mesmo pela derrubada da MP, que perde a validade na semana que vem. Deputados se reúnem esta manhã para tentar votar projetos que afetam a vida no campo, nas cidades e o ensino nas escolas. A comissão que analisa a Política Nacional de Redução de Agrotóxicos pode votar o relatório. E o projeto da Escola Sem Partido vai reunir mais uma vez deputados contra e a favor do texto que trata da abordagem de questões políticas, religiosas e de gênero em sala de aula. Do corredor das comissões, Mariana Pichetzky. Escola Sem Partido tem nova tentativa de votação do relatório final daqui a pouquinho. Hoje é terça-feira, dia 13 de novembro. Neste momento aqui em Brasília, são 8 horas e 52 minutos pelo horário brasileiro de verão. O Câmara hoje já está no ar. O plenário da Câmara concluiu nesta segunda-feira a votação da medida provisória que permite o financiamento das santas casas e dos hospitais filantrópicos com recursos do FGTS. Mas antes dessa votação, o esforço da oposição foi para impedir que outra MP fosse analisada, a que permite a privatização de empresas de saneamento básico. A sessão foi tumultuada. O acordo tem que ser cumprido. Senhor presidente, e não tem quórum. Se não tem quórum, termina a sessão. Nós somos a favor das santas casas, nós estamos aqui. Mas nós não queremos entregar a água desse país. A questão não era a medida provisória que foi colocada em pauta, que cria uma linha de empréstimo com dinheiro do FGTS para hospitais sem fins lucrativos como as santas casas. A discordância toda era sobre o que poderia vir em seguida. A medida provisória do saneamento, que facilita a venda de empresas públicas do setor e que os deputados de oposição discordam totalmente e lutam para que nem seja votada. É uma medida antinacional que vai facilitar a venda das companhias de água e saneamento, que vai lamentavelmente garantir saneamento básico apenas para quem tem dinheiro. Infelizmente, os municípios mais pobres não terão serviços. PCdoB, portanto, em obstrução pelo não avanço da pauta e a favor das santas casas. Depois de muita discussão, um acordo. Para que a gente possa avançar, nós fizemos uma reunião pelo governo com a oposição ali para poder construir o seguinte entendimento. Nós suspendemos o processo da 844 na noite de hoje. Nós vamos votar os destaques da 848 para que nós possamos concluir a 848. Nós já fizemos uma agenda com o ministro das Cidades, Alexandre Baldi, que vem amanhã de manhã aqui à casa para se reunir com todos que queiram discutir a 844 para a gente tentar construir com ele um acordo daquilo que é possível ser votado. Com o compromisso de que a MP do saneamento não seria colocada em pauta, o fim da votação do financiamento das santas casas ocorreu com um acordo e rapidamente. Uma modificação incluiu as entidades assistenciais para pessoas com deficiência entre as beneficiadas com a nova linha de crédito. Esta é uma emenda que melhora o projeto, garante às APAES, garante às entidades que cuidam da pessoa deficiente a possibilidade de ter o mesmo tratamento dos hospitais filantrópicos, recebendo um financiamento com juros subsidiados, com juros próprios do Fundo de Garantia, que é praticamente um juro negativo, e é um juro, portanto, adequado para financiar a Santa Casa e hospitais filantrópicos e um prazo também mais dilatado. Segundo o texto, 5% do programa anual de aplicações do FGTS serão destinados a essa linha. Em 2018, o valor foi cerca de 4 bilhões de reais. O texto segue agora para análise do Senado.
Muito bem, vamos saber então mais da pauta do plenário para hoje com a Carol Nogueira. Oi, Carol. Tem então essa reunião aí, conforme afirmou o líder do governo, com o ministro das Cidades agora de manhã, para definir quando ou se essa medida provisória do saneamento será votada. É isso? Exatamente, Vera. A gente viu aí na matéria o momento em que o líder do governo anunciou então esse acordo que permitiu a votação da MP sobre as Santas Casas na noite de ontem. Todo o temor que envolvia isso é porque a medida provisória que trata do saneamento, na verdade, ela é anterior, ela é mais antiga que a do FGTS, né? Se ela fosse lida em plenário, ela poderia acabar comprometendo todas as votações da semana. Essa medida provisória realmente muito polêmica, ela facilita a privatização das empresas públicas de saneamento básico. A ideia é estimular a competitividade no setor. Ela tem também um trecho polêmico que obriga o pagamento de tarifas, mesmo para quem não tem conexão aí ao serviço de água e de esgoto. Ontem, a Frente Parlamentar em Defesa do Saneamento Público se manifestou contrariamente à medida provisória, disse que ela esvazia a autonomia e as competências constitucionais dos órgãos reguladores, né, e também dos municípios, deixando mesmo a condução da política de saneamento a critério aí das empresas privadas. Ou seja, é uma medida provisória muito polêmica. Essa reunião hoje de manhã, como o líder do governo disse, pode tentar encontrar alguns aspectos, alguns trechos dessa medida provisória que possam, então, ser consensuais, ser colocados em pauta antes da perda da validade, né? A medida provisória perde a validade já na segunda-feira da semana que vem. A gente vai começar a conversar um pouco, então, sobre essa medida provisória e outros itens da pauta com a deputada Jo Moraes, que é vice-líder da minoria do PT de Minas Gerais, está aqui com a gente, e também com o deputado delegado Valdir, que é vice-líder do PSL, do PSL de Goiás, também está aqui com a gente. Deputada Jo Moraes, o que pode ser salvo dessa medida provisória sobre saneamento básico? Todo mundo concorda que é um assunto importante, mas ela vem para contribuir de alguma maneira? Só retificando, eu sou do PCdoB de Minas Gerais. Eu acho que essa medida provisória não tem nenhum sentido ser votada agora. O Brasil tem um déficit enorme com a sua população em relação ao saneamento, não tem plano, os governos não se dedicam a isso, não há investimento, mas nós precisamos compreender que água e esgoto são compromissos que os governos têm que ter com o povo. Nós não podemos deixar a água para se transformar em mercadoria. A água é vida, por isso que eu considero que não tem nada a salvar. Nós devemos deixar caducar essa medida provisória 844. Acho que é muito importante que setores significativos do governo, que são da base do governo, também tenham essa posição. E eu acho que o bom senso é que predomina. Esta medida provisória não pode concluir sua votação e vamos discutir no próximo ano um plano nacional que garanta saneamento para todas, sobretudo para todas as áreas urbanas, que é quem está mais comprometido com isto. Deputado delegado Valdir, o senhor que é vice-líder do PSL, está aí também, provavelmente envolvido também nesse momento de transição do governo. Como é que o partido se posiciona em relação a essa medida provisória, em relação a esse tema? O PSL, ele entende que a gente tem que fazer algumas adequações a essa medida. Como nós tivemos a privatização da telefonia, da internet, energia elétrica, aeroportos, existem algumas medidas que nós temos que passar para a iniciativa privada. Eu acho que o governo tem que focar saúde, educação e segurança. Então nós defendemos sim que com algumas adequações essa medida siga. Se não na forma que está atual, que a gente sabe que houve alguns embaraços nessa medida provisória, tirando os pequenos municípios e priorizando apenas as grandes cidades, aqueles que têm condições de pagar. Eu acho que com adequações, fazendo com que essas empresas também abracem os pequenos municípios, eu acredito que, se não neste governo, que a gente dificilmente conseguirá alcançar agora, neste momento, quórum para votar, mas que no próximo governo a gente traga uma medida nesse sentido. Deputada Jo Moraes, a senhora comemora esse acordo que permitiu a conclusão da votação ontem da medida provisória sobre recursos do FGTS para o socorro às Santas Casas. A senhora acha que se chegou a um bom termo em relação a essa discussão? Sem dúvida, eu acho que a Casa colocou como prioridade aquilo que interessava. As Santas Casas vivem uma crise grande, elas são um componente fundamental para a saúde complementar, para o Sistema Único de Saúde, essa possibilidade de créditos disponibilizados
realizados pelo FGTS vão dar um certo fôlego para que elas possam ativar o seu sistema, a sua atenção, pagando as suas dívidas. Por isso que eu acho que o Congresso fez bem. O foco é garantir aquilo que é essencial. Nós temos ainda na agenda do Congresso algumas medidas provisórias que estão sendo discutidas nas comissões especiais, mas que nós vamos ter que tratar, que são as relativas aos museus, ao Instituto Brasileiro de Museus. Nós, particularmente, temos emendas, não se pode privatizar da forma como está sendo proposta. Nós temos também uma medida provisória que vai cuidar dos fundos patrimoniais. Nós temos uma medida provisória que vai cuidar dos imóveis da Rede Ferroviária Federal, do INSS, do fundo do INSS. Então, são matérias que eu acho que esta legislatura deve completar, assegurando aquilo que é essencial. E não como essa pauta aí, que estão querendo abrir as empresas, abrir as empresas não só de saneamento, mas abrir as empresas aeronáuticas para o capital internacional. Basta de entregar o país. Nós temos que ter riqueza a serviço dos nossos empresários e dos nossos trabalhadores. Deputado delegado Valdir, falando um pouco aí sobre esse socorro às Santas Casas, sobre o que o senhor falou, né, das áreas prioritárias para o Estado, existe algum temor aí sobre essa questão de privatização para o próximo governo? SUS, garantido que continua como está? Qual que é a visão do senhor? E também reforma da Previdência, alguma possibilidade de votação até o final do ano? Eu acredito que até o final do ano nós não avancemos na reforma da Previdência, mesmo porque esse modelo que está aí, pessoalmente, o PSL já manifestou contrário ao projeto mandado pelo Temer, que é um projeto também que era da presidente Dilma. Nós não concordamos com esse projeto dessa forma. Nós acreditamos que os recursos para a Santa Casa, que estão vindo agora, é uma instituição extremamente importante, mas a gente vê que ela em crise. A principal preocupação no país hoje, sem dúvida nenhuma, é a saúde, mas a gente tem que aumentar a fiscalização. Eu acho que falta um pouco de fiscalização. Vou citar o exemplo de Goiás. Santa Casa lá teve uma séria crise, gestores sendo presos, então a gente tem que ver melhor como está sendo aplicado esse dinheiro, que para que a gente possa devolver ao cidadão efetivamente a questão de serviço. E vamos defender, sim, a priorização do Estado apenas na saúde, educação e segurança. Aeroportos, estradas, água, energia, internet, a gente tem que passar isso, trazer as parcerias com a iniciativa privada, como é na maior parte do mundo. É desse jeito que nós teremos o atendimento básico das necessidades do cidadão em saúde, educação e segurança. Deputada Jo, a senhora já antecipou um pouquinho aí o posicionamento do PCdoB, da oposição, em relação aos outros projetos que estão na pauta do plenário ainda de hoje, né? Na pauta, o projeto que permite o controle acionário estrangeiro das empresas aéreas nacionais, tem também o que permite o ressarcimento aos micro e pequenos empresários que acabaram pagando a tarifa cheia de ICMS em algum momento da cadeia produtiva. O que a senhora acha que pode ser votado? A senhora já antecipou um pouquinho a sua opinião sobre esse projeto das companhias aéreas. Primeiro é bom esclarecer, este projeto de reforma da Previdência do governo Temer. A presidente Dilma apresentou, aprovou e está em vigência aquela proposta do fator 85-95, que é um projeto para a Previdência que ampliava a idade mínima gradativamente, que assegurava uma regulamentação para uma nova forma de aposentadoria sem prejuízo dos trabalhadores, como é o caso que está sendo anunciado, inclusive por parte do próximo governo, que as fatias que têm direito, aquelas mais pobres, a um auxílio que não sejam atingidas, que amplie a idade mínima. Então, este é um projeto que a oposição vai fazer tudo para impedir que sequer seja pautado, que é a questão da reforma da Previdência. No caso específico, nós devemos concentrar no debate sobre a lei orçamentária, assegurando que não haja um grau de corte que está sendo ameaçado para as áreas sociais, para as áreas, inclusive para os projetos estratégicos das Forças Armadas. Eu sou da Comissão de Defesa e acompanho esse processo aí, e que também se assegure nenhuma mudança para os investimentos na área de educação,
como é que está sendo ameaçado aí. Por isso que eu creio que nós vamos estar concentrados em defender o patrimônio do país, em defender os direitos dos trabalhadores, contra a reforma da Previdência e contra qualquer projeto que queira vender o país ao capital internacional e à iniciativa privada. Água é vida, é sobrevivência. Então, o povo brasileiro tem que ter direito a este bem sagrado da sua vida. Deputado delegado Valdir, algum outro projeto que o senhor destaca aí essa semana ainda que pode ser votado? Posicionamento do PSL sobre esse projeto das companhias aéreas estrangeiras, tem também um projeto que trata de mudanças na Justiça Militar. Quanto a esse projeto da Justiça Militar, eu acredito que vai ser um projeto que não vai ter oposição, é extremamente tranquilo em relação a esse aumento de capital das empresas internacionais. O PSL também é favorável. Eu acho que a gente tem que incentivar essa competição, trazer empresas internacionais. A gente sabe que há poucos dias essa casa concedeu a possibilidade das empresas aéreas cobrar por bagagens e haveria uma contrapartida com a redução dos preços das passagens aéreas, mas isso não chegou ao consumidor final. Então eu penso que nós temos que abrir o mercado para que venha a concorrência, empresas americanas, do Chile, de onde quer que seja, para que a gente consiga reduzir o preço da passagem aérea, para que todo cidadão brasileiro, desde aquele que ganha salário mínimo, todo cidadão, ele possa ter, poder viajar pelo país, fazer turismo e, com isso, aumentar a geração de empregos. Vamos continuar defendendo a necessidade de uma reforma da Previdência. Nós temos alguns setores privilegiados, principalmente no setor público. Nós já estamos vendo a fila de governadores, até do Partido Comunista, o PT, desesperados, não estão conseguindo fechar as contas em seus estados em razão da questão da Previdência Social. Então é necessário um pacto, que venham todos os partidos para a gente discutir uma reforma da Previdência que é necessário, principalmente do setor público, e não podemos penalizar aquele trabalhador braçal. Eu penso que aquelas pessoas que têm atividade diferenciada têm que continuar sendo respeitadas, mas nós precisamos fazer uma reforma da Previdência para acabar com os privilégios que hoje existem em algumas categorias. Deputado delegado Valdir, deputada Ju Moraes, obrigada pela participação de vocês aqui com a gente. A gente volta ao estúdio com a Vera. Obrigada, Carol, os deputados também. E olha, daqui a pouco tem uma nova reunião na comissão especial que analisa o projeto conhecido como Escola Sem Partido. O relator apresentou uma nova versão na última semana, com algumas mudanças em relação ao parecer anterior. Estão mantidas no texto uma série de proibições para os professores das escolas públicas e privadas da educação básica, como promover preferências ideológicas, religiosas e políticas. Mariana Prestiti, que está no corredor das comissões e tem os detalhes. Oi, Mariana, essas reuniões aí da comissão do Escola Sem Partido têm reunido muitas pessoas que protestam contra e a favor. Isso já aconteceu em outras reuniões. Como é que está agora, nesse momento, o movimento por aí? Vera, bom dia a todos. O acesso é restrito à entrada do plenário 2. O plenário foi aberto agora há pouco, às 9 da manhã. Os seguranças fazem o controle da entrada. Só vão ter acesso liberado à sala, ao plenário 2, os parlamentares, a imprensa, e foram distribuídas 50 senhas para convidados que vão participar dessa reunião deliberativa da comissão do projeto conhecido como Escola Sem Partido. Por enquanto, o que a gente vê são assessores, um pouco da imprensa já chegou, alguns convidados também, e servidores também que vão poder entrar, estão com um acesso especial. Só foram liberados alguns hologramas, algumas credenciais para servidores poderem entrar. Parlamentares entram à vontade, mas a segurança avisa que o limite da sala é de 150 pessoas e esse limite vai ser respeitado. Por enquanto, a reunião está marcada para as 9h30, são 9h09 da manhã. Por enquanto, no quórum ali, nenhum deputado marcou presença. Nós estamos aqui acompanhando a movimentação, que por enquanto é pequena, nenhuma manifestação até o momento. O plenário, lembrando, foi aberto há cerca de 10 minutos. Daqui a pouco a gente volta com mais informações da comissão aqui da Escola Sem Partido, Vera. Até já então, Mariana. A gente falou agora de algumas propostas que já estão em análise daqui até o fim do ano, vão movimentar aqui a Câmara. Uma outra questão importante que tem que ser definida até o fim do ano é o orçamento da União para 2019. O projeto de lei do orçamento recebeu 9.379 emendas na Comissão de Deputados e Senadores que organiza a proposta. A saúde foi a área mais contemplada, seguida por transportes e educação.
O orçamento da União indica quanto e onde gastar o dinheiro público federal no período de 1 ano. O Poder Executivo é o autor da proposta e o Poder Legislativo precisa transformá-la em lei. Veja como é feito o orçamento. Existem vários tipos de lei orçamentárias. A primeira delas é o Plano Plurianual, o PPA, que elabora um planejamento para o período de 4 anos. Ele é encaminhado pelo Executivo ao Congresso até 31 de agosto do primeiro ano de cada governo. O PPA, depois de aprovado, vale por 4 anos e sua vigência continua até o fim do primeiro ano do próximo governo. O motivo dessa estratégia é promover a continuidade administrativa. Cada PPA de cada governo, seja da época do Fernando Henrique, do Lula, da Dilma, você enxerga lá as diretrizes daquele governo e como vai ser o direcionamento político daquele governo. Ele consegue ter esse papel de expressar o alinhamento, seja ideológico ou político, daquele governante. Com base no PPA, o governo federal envia anualmente ao Congresso, no primeiro semestre, o projeto de uma outra lei, a Lei de Diretrizes Orçamentárias. A LDO define as prioridades que irão nortear a Lei Orçamentária da União, a LOA, conhecida como Orçamento da União. É esse orçamento que indica quanto e onde gastar o dinheiro arrecadado com os impostos no período de 1 ano. Então a tendência que esse novo parlamento eleito, um novo presidente eleito, ele vai ter uma agenda muito intensa em 2019, tanto pelo lado que envolve, seja a reforma da Previdência, seja a revisão de renúncias fiscais ou novas bases tributárias e, ao mesmo tempo, de revisão de gastos, de fazer um balanço, né, daquilo que realmente a sociedade espera do Estado em atendimento de bens e serviços. Todos os projetos das leis orçamentárias, o PPA, a LDO e a LOA, têm autoria do Presidente da República. No Congresso Nacional, eles são alterados e votados, primeiramente na Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização, composta por deputados e senadores. Em seguida, os projetos seguem para serem votados em sessão plenária conjunta do Congresso. Depois de aprovado, o projeto do orçamento volta ao Executivo para a sanção pelo presidente, transformando-se em lei. E você já viu nesta edição do Câmara Hoje, o plenário concluiu a votação da medida provisória que cria uma linha de crédito com recursos do FGTS para socorrer as Santas Casas. O texto seguiu para o Senado. Agora são 9h13, você vai ver depois do intervalo 50 canais legislativos levando a 300 cidades os debates em câmaras e assembleias. São os avanços da multiprogramação que está completando 10 anos. E mais. Menos burocracia e mais oferta de crédito. Comissão especial aprova projeto com mudanças na lei das empresas de pequeno porte. Os detalhes depois do intervalo. Agora são 9h14 pelo horário de verão. O Câmara Hoje está de volta. Uma comissão especial aqui da Câmara aprovou o projeto de lei que propõe novas mudanças na legislação das empresas de pequeno porte. A ideia é eliminar a burocracia e ampliar a oferta de crédito para as empresas. Antes do Simples Nacional, as pequenas e microempresas pagavam tributos, muitas vezes, proporcionais aos aplicados a grandes empresas. Depois do novo regime tributário, o valor do imposto passou a ser de acordo com o faturamento. A comissão especial que debate o Estatuto da Micro e Pequena Empresa promoveu uma atualização da lei em vigor. A principal mudança é sobre o Imposto de Circulação de Mercadorias e Serviços, o ICMS. Hoje, ele é pago antes da venda de produto ou da prestação de serviço. A ideia é que ele seja devolvido à empresa. O texto também cria o Inova Simples, que regula a devolução de tributos pagos e incentiva a criação de startups. Esse projeto, o que ele propõe, na verdade, é que o ISS, o Imposto Municipal, e o ICMS, o Imposto Estadual, possam ser recolhidos dentro do Simples na faixa entre R$ 3.600.000 e R$ 4.800.000, o que
ocasiona numa redução de carga tributária para as empresas. Hoje, aproximadamente 40 mil empresas estariam nessa faixa de arrecadação bruta anual. Para o relator da proposta, apesar do governo perderem a arrecadação, as empresas vão ganhar em competitividade e justiça tributária. No fundo, nós vamos criar uma modalidade de acesso a crédito. Para um empreendedor ser vitorioso, ele tem que ter uma boa ideia, um bom produto e tem que ter capital. Vai ter mais disputa de mercado. Além dos 5 grandes bancos, nós vamos ter muita gente podendo operar diretamente na oferta de crédito. Isso vai ter competição, o que gera diminuição do spread, ou seja, dos juros que se cobra. Muito bem, vamos mostrar para você mais um assunto que deve movimentar o corredor das comissões nesta manhã. É a votação, a possível votação do parecer do Plano Nacional de Redução de Agrotóxicos. A Mariana Prichit que tem mais detalhes. Isso, Vera, está marcado para 10 horas a votação do relatório do deputado Newton Tato, do PT de São Paulo, que é um texto que muda a lei dos agrotóxicos, analisa essa política nacional de redução de agrotóxicos e, segundo o deputado Newton Tato, esse parecer que ele elaborou busca criar condições para viabilizar modelos agroecológicos, menos dependentes de insumos químicos e para o controle de pragas e doenças agrícolas. Esse projeto do deputado, relatório do deputado Newton Tato, prevê também a revalidação dos registros de agrotóxicos após 10 anos e também cada 15 anos após a primeira revalidação. Esse projeto é um projeto também polêmico, mas pode ser votado daqui a pouquinho, às 10 horas, nessa comissão especial que analisa esse projeto nacional de redução dos agrotóxicos. É outro assunto de destaque aqui do corredor das comissões desta manhã, Vera. Ok, até já, Mariana. Um projeto que está em análise aqui na Câmara sugere permitir que o público, em geral, tenha acesso aos dados de um pedófilo condenado ou que já tenha cumprido pena. 3 comissões analisam a proposta que não precisa passar pelo plenário. Mas qual a sua opinião sobre esse assunto? Veja mais detalhes na reportagem de Mariana Monteiro. Atualmente, o Brasil conta com um cadastro com os dados de pedófilos, abusadores e exploradores sexuais de crianças e adolescentes. Porém, só os órgãos de segurança, como as polícias federal e rodoviária federal, têm acesso a ele. Uma proposta em análise na Câmara permite que estes dados sejam acessados pela família da vítima e pela comunidade em geral. O cadastro contém informações pessoais de condenados como nome, endereço residencial, data de nascimento e crime cometido, além da fotografia. O banco de dados ficaria acessível em um site na internet e permitiria a realização de pesquisas por código postal ou por área geográfica. Quem fizesse a consulta também deveria se identificar. Se o projeto virar lei, cada um dos milhares de conselhos tutelares espalhados pelo Brasil poderá monitorar o pedófilo ou abusador que já cumpriu pena e está de volta à comunidade. O presidente da Associação dos Conselheiros Tutelares do Distrito Federal considera que o projeto significa um avanço importante na proteção das vítimas. A comunidade tem que se preservar ao conhecê-los. Então, nós estaríamos exercendo com mais prioridade, com mais responsabilidade a proteção às nossas crianças e aos nossos adolescentes, se nós soubéssemos que ao redor de uma escola reside um pedófilo. O autor do projeto é o deputado Francisco Floriano, do Democratas do Rio de Janeiro. Para ele, a proposta garante aos brasileiros o direito de defesa social, um princípio adotado em países como os Estados Unidos. A Flórida, por exemplo, houve casos de um pai descobrir um servidor de escola pública. Agora você vê o risco que corria as crianças. No caso, por exemplo, se viu pelas informações de um cadastro, pós o crime que a pessoa cometeu, tipo 8, acho que período de 6 a 8 anos, não me lembro, e agora ele cadastrou e viu que um servidor daquele colégio vamos dizer assim, praticava a pedofilia. Mas para a chefe da Delegacia Especial de Proteção à Criança e ao Adolescente do DF, a medida pode não resultar em ações que inibam efetivamente o abuso contra crianças e adolescentes. Isso porque, na maioria dos casos, os abusadores são os próprios pais,
padrastos, outros parentes ou vizinhos. E ela acontece em situações em que essas crianças elas são menos observadas, controladas, dirigidas por seus familiares. A delegada lembra ainda que o cadastro aberto poderia dar margem à vingança contra o abusador. Já o presidente da Associação dos Conselheiros Tutelares acha que isso não é problema, porque ao mostrar o rosto do criminoso, o cadastro permitiria a proteção dele também por parte das autoridades. Olha, o Dia Mundial do Diabetes é comemorado no próximo dia 14. Mas durante todo o mês de novembro, ações voltadas para a conscientização sobre a doença são realizadas em todo o mundo. No Brasil, essa mobilização conta também com o Congresso Nacional. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, mais de 16 milhões de brasileiros sofrem de diabetes. Entre 2010 e 2016, 61.398 pessoas morreram vítimas da doença, segundo o Sistema de Informações sobre Mortalidade. Para entidades ligadas à prevenção da doença, é importante reforçar ações de conscientização. As pessoas, na maioria das vezes, não sentem os sintomas da doença, elas descobrem o diagnóstico até quando vão fazer um exame rotineiro. O Brasil ocupa a 4ª posição dentre todos os países com o maior número de pessoas com diabetes no mundo. A ação Novembro Azul busca ampliar a atenção das pessoas a respeito da doença. Segundo a Federação Internacional de Diabetes, 425 milhões de pessoas em todo o mundo convivem com diabetes e mais de 1 milhão são crianças e adolescentes com tipo 1. O diabetes tipo 1 é uma doença autoimune, então onde o pâncreas produz pouco ou nenhuma insulina, isso tipo 1. Então não existe uma cura ainda para o diabetes. E a pessoa com diabetes, com a inovação tecnológica, novas medicações, novos métodos de tratamento, ele pode ter uma vida normal, desde que ele conheça a doença. O Congresso Nacional conta com a Frente Parlamentar Mista pela causa do diabetes, que trabalha na busca de soluções para esse problema de saúde pública. Uma das propostas apoiadas pela frente, que já foi aprovada pela Câmara dos Deputados, institui a Política Nacional para Prevenir e Tratar o Diabetes. O projeto de lei obriga as ações de conscientização e diagnóstico precoce e também estabelece as diretrizes para atender melhor as pessoas diabéticas no Brasil. O dia 14 de novembro é o Dia Mundial de conscientização sobre diabetes no mundo. No Brasil, nós temos aproximadamente, segundo alguns dados, 13 milhões de pessoas com diabetes. A grande maioria não sabe que tem, então nós precisamos conscientizar a sociedade brasileira como um todo sobre a importância da prevenção, do diagnóstico precoce e do tratamento. A multiprogramação faz 10 anos. É uma tecnologia da TV digital que permitiu que a população acompanhe por várias emissoras legislativas, no mesmo canal, o debate da agenda pública que mobiliza o país. Em outubro de 2008, foi lançada a multiprogramação na TV digital, iniciativa da Câmara dos Deputados, em parceria com a Assembleia Legislativa de São Paulo e o Laboratório de Pesquisas em TV Digital da Universidade Mackenzie. Entraram no ar, em caráter experimental, a TV Câmara, a TV Alesp e a TV Mackenzie. O recurso permite passar em um único canal várias emissoras com programações independentes. Com isso, foi possível criar em 2012 a Rede Legislativa de TV Digital. Um canal é dividido entre TV Câmara, TV Senado, TVs da Assembleia Legislativa e da Câmara Municipal. Câmara e Senado bancam parte dos custos, tornando a operação acessível aos parceiros locais. Hoje estão operando no país 50 canais legislativos com multiprogramação. O sinal alcança mais de 300 cidades, entre regiões metropolitanas e interior. E está programada a implantação de mais 74 canais. Assim, a população pode ter acesso pela TV aberta a informações, discussões e votações por meio de emissoras legislativas federais, estaduais e municipais. Por exemplo, em São Paulo podem ser sintonizados no mesmo canal 61, a TV Câmara no subcanal 61.1, a TV Alesp da Assembleia Legislativa no 61.2,
a TV Senado no subcanal 61.3 e a TV Câmara Municipal no 61.4. A gente continua com uma expansão muito forte, porque justamente por isso que a gente depende do investimento na ponta, e então fica mais fácil para uma Câmara Municipal investir, né, e cuidar desse equipamento na ponta. Eu prevejo uma evolução rápida, né? Agora, com o desligamento da TV analógica, a gente vê o interesse muito grande, né, dos nossos parceiros em investir nos equipamentos. Então, eu acho que a gente vai conseguir, dentro de 2, 3 anos, atingir uma boa parte da população, quem sabe, uns 80% da população brasileira. Hora do giro com as últimas informações desta manhã no plenário e nas comissões. Vamos primeiro com você, Carol Nogueira, do Salão Verde. Vera, daqui a pouquinho começa uma sessão solene no plenário em homenagem aos 90 anos da Rede Gazeta. Na sequência, tem sessão extraordinária. Na pauta, uma série de projetos de lei que já tem urgência aprovada. Entre eles, a votação do projeto que permite o controle acionário estrangeiro nas empresas aéreas nacionais. Um outro projeto que permite também o ressarcimento aos micro e pequenos empresários, a gente falou um pouco sobre isso na entrevista mais cedo, que acabam pagando aí o ICMS integral ao longo de sua cadeia produtiva. Esse projeto pode permitir que eles sejam ressarcidos por isso. Tem também um projeto que faz mudanças aí no funcionamento da Justiça Militar, um projeto que cria uma política nacional de cuidado a uma doença do sistema imunológico chamada lúpus eritematoso. Então, uma série de projetos que já têm urgência aprovada e que podem ser colocados em votação. Aquela medida provisória sobre a qual a gente falou bastante na entrevista com os deputados, que trata aí da possibilidade de privatização do saneamento básico, ela nem foi lida, ou seja, ela ainda não está na pauta do plenário. Tem uma reunião hoje de manhã que pode definir, então, decidir pela leitura e debate dessa polêmica medida provisória. Vera. Ok, Carol, obrigada. E agora as últimas informações direto das comissões aqui da Câmara com a Mariana, que ainda está aí, né, Mariana, na comissão especial que vai tratar da escola sem partido. Já começou? Isso, Vera. Não começou, está marcado para 9h30, agora são 9h28. O movimento aqui no plenário 2, onde vai ser a reunião, aumentou um pouquinho, mas mais pela presença de pessoas que vieram acompanhar, tanto para defender o projeto ou para criticar, além de alguns parlamentares e imprensa em geral, mas a participação dos deputados ainda é pequena, apenas dos deputados que são da comissão, apenas um deputado marcou presença no plenário até o momento, então essa comissão deve atrasar um pouquinho essa reunião polêmica para votar esse relatório final do deputado Flavinho, que também ainda não está aqui na comissão. O outro destaque do corredor das comissões nesta quarta-feira é o projeto, nesta terça-feira, é um projeto vai ser hoje aqui também nesse mesmo plenário, à tarde, às 4h, uma audiência pública da Comissão Mista de Orçamento, que deve receber o ministro do Planejamento, Esteves Colnago. Ele tinha ficado de vir aqui semana passada, não veio, e hoje está prevista a vinda do ministro do Planejamento na Comissão de Orçamento, hoje às 4h. Então, esse plenário aqui, plenário 2, vai ficar movimentado o dia todo. Vera. Obrigada, Mariana. Lembrando aí que a TV Câmara, o canal principal da TV Câmara deve transmitir, claro, as votações do plenário, sessão solene que começa em instantes, mas qualquer pessoa pode assistir essa votação aí, essa análise do relatório no plenário 2 e nos outros plenários das comissões pelo YouTube. Obrigada, Mariana. Nesta edição do Câmara Hoje, você viu, proposta de orçamento do país para 2019 recebe quase 10 mil emendas. O plenário concluiu a votação da medida provisória que cria uma linha de crédito com recursos do FGTS para socorrer as santas casas. 50 canais legislativos levando a 300 cidades o melhor dos debates públicos em câmaras e assembleias. São os avanços da multiprogramação que está completando 10 anos. Menos burocracia e mais oferta de crédito. A Comissão Especial da Câmara aprovou um projeto que propõe novas mudanças na legislação das empresas de pequeno porte. E esta edição fica por aqui. Hoje é terça-feira, dia 13 de novembro. Agora, 9h30, pelo horário brasileiro de verão. Ótimo dia para você!